Na história ninguém caminha sozinho, né? Nós sempre precisamos uns dos outros. Isso é ser corpo de Cristo, isso é ser a igreja. E também como denominação, né? Várias igrejas que somos. E o pastor Elias representa aqui, é o presidente da Socibasa, né? Da Associação das Igrejas Batistas aqui da nossa região. E também, eu não vou falar aqui, o pessoal chama ele de decano, não sei porquê, né? Mas ele também tem parte da história da antiga Ebenezer, também esteve presente na organização da Vila Aro, que era então, né, em 2013. Então ele tem bastante história, é um cara histórico mesmo, né? E nós agradecemos a Deus por sua vida, que o Senhor possa te usar e ser uma bênção e continuar sendo bênção aí na vida de tantas igrejas, de tantas pessoas da nossa região. Eu queria convidar o pastor Geraldo, por favor, pastor Geraldinho, que nos honra com a sua presença. Esse querido amigo, nosso companheiro aqui também, entre os pastores. Ele vai estar orando aqui pela vida do pastor Elias. Ave César. Senhor, muito obrigado por essa noite tão festiva, de culto e adoração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é a estrela, o personagem principal. Hoje, ó Deus, experimentamos, ou podemos experimentar aquilo que o Senhor diz em João 17, quando faz a oração, ó Deus, de intercessão. Se fomos um, se andarmos unidos, o mundo há de crer. E que essa palavra, Deus, que vamos ouvir agora, venha, ó Deus, como um recado do Senhor, para a edificação, ó Deus, dessa nova etapa na vida dessa igreja. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, gente. Força aí, pessoal. Boa noite, gente. Não sei se eu estou carente ou se eu estou cansado. Acho que talvez as duas coisas. Bom, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Tá bom? Enquanto você abre, eu quero trazer aqui também a saudação especial em nome da nossa associação. Associação das Igrejas Batistas de Sorocaba e adjacentes. Quero dizer que nós entendemos esse ato de vocês como um ato da soberania das duas igrejas, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu tenho uma tese. A minha tese é que uma igreja forte cresce muito mais rápido do que duas pequenas, fracas. Essa é a minha tese. Então eu tenho muitas boas expectativas a respeito desse momento e daqui para frente. Muitas boas expectativas. Eu caminhei mais perto esse tempo todo da Igreja Batista Ebenezer. Tem muitas histórias ali para contar. Talvez aqui eu fale alguma coisa à medida em que for pregando. Mas eu quero dizer isso para vocês, né? Isso é muito positivo, né? Não, como associação, nós não perdemos uma igreja. Como associação, nós vemos os nossos irmãos em Cristo se unir para ir mais longe e mais rápido, né? O máximo que se perde nessa história é um CNPJ. Mas CNPJ não serve para nada. CNPJ não é gente. E a igreja existe por causa de gente. Tá bom? Eu quero ler o texto da palavra de Deus à medida em que eu for pregando. E eu escolhi Lucas 15. E em Lucas 15, a partir do verso 11. Mas aí, você abriu a sua Bíblia e você viu que ali em Lucas 15, a partir do verso 11, está a parábola do filho pródigo. Não é isso? E vai até o finalzinho, lá, último versículo, versículo 32, quando termina a parábola do filho pródigo. Eu bem que queria pregar uma mensagem com uma ênfase evangelística hoje, mas achei que não era o tempo, não era o momento.
Eu disse para o pastor Claudinei, quando eu fui convidado, o seguinte: vou trazer uma mensagem de casamento. E aí seria bem próprio, né? Tempo bom de união, não é isso? Não é uma mensagem de casamento também, mas todos os casais precisam prestar atenção nesse negócio aqui, na palavra. Então não é uma perspectiva evangelística, mas eu estou partindo da perspectiva de que todos nós, igreja de Deus, família de Deus, povo de Deus, só sobrevivemos pela graça de Deus. E temos uma bênção, temos um privilégio que ninguém mais tem, que é a própria presença de Deus conosco. Não só conosco, como em nós. Sem a realidade da presença de Deus, nós não serviríamos para nada. Talvez fôssemos um bom clube, uma boa associação de pessoas que gostam de caminhar juntos. Mas não, nós vivemos na presença e na graça de Deus, e por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós vivemos aquilo que eu estou chamando de características de Deus na nossa própria vida e nas nossas próprias relações, sem as quais nós não convivemos, sem as quais nós não vivemos como igreja. Então o que eu queria falar com você nessa noite? Eu queria falar sobre marcas de Deus em nós, para a gente ir bem na caminhada. Se quiser usar a palavra atributos, pode, mas é muito teológica essa palavra. Marcas de Deus em nós. Bom, eu disse que ia ler o texto e à medida em que fosse falando com vocês, eu queria muito que vocês guardassem algumas palavras só algumas palavras nessa noite, e sonho muito que essas palavras elas façam muito sentido na vossa relação, nesse casamento que está acontecendo hoje, na vossa caminhada pela história. E portanto, eu vou falar essas palavras à medida em que as coisas vão se desenvolvendo aqui. Mas Jesus estava junto com alguns fariseus, e diz o começo do capítulo 15 que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Então esse era o público de Jesus: fariseus, publicanos e pecadores. Os fariseus, eles, para não perder a característica deles, eles logo começaram a espetar Jesus. Ó, tá vendo? Ele se reúne com publicanos e pecadores. E foi como resposta a essa provocação que Jesus começou a falar. E aqui o texto diz assim: ele lhes propôs esta parábola dizendo. E aí certamente Jesus está respondendo à provocação dos fariseus. Talvez neste momento ele estivesse olhando para os fariseus, mas os publicanos e os pecadores estavam todos ali perto. Ele fala a respeito da parábola da ovelha perdida, ele fala a respeito da parábola da dracma perdida. Mas aqui, a partir do verso de número 11, nós temos assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos,
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Só assim para começar. Jesus começa essa parábola, os ouvintes dele são judeus, fariseus, outros talvez não judeus, ou judeus que eram marginalizados. E é muito importante que a gente, quando olha para alguma parábola, a gente compreenda o espírito da parábola e como é que essa parábola haveria de chegar no ouvido dos seus ouvintes. E quando Jesus começa essa parábola, ela não pode cair bem no ouvido dos seus ouvintes. Por quê? Porque o que Jesus está contando naquele momento, naquela cultura paternalista, forte, era impossível de acontecer. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então, assim, no ouvido dos pais que estavam ali ouvindo Jesus, essa história é quase impossível de acontecer. Isso não pode, isso não existe. E deveria provocar uma certa revolta, especialmente nos pais. Por quê? Por causa do seguinte: o filho mais velho, por isso que Jesus fala só sobre 2 filhos. O filho mais velho, à medida em que a história da família fosse se transcorrendo, ele seria responsável por cuidar dos patrimônios, dos bens da família. Já o filho mais novo, ele haveria de cuidar do pai quando o pai envelhecesse. Mas aqui, no início dessa parábola, a história é assim: o filho mais novo vem para dizer assim para o pai: Pai, ó, é assim, pensa comigo, até hoje uma herança só pode ser repartida, só pode ser dividida grato. Já tirei meu blazer por causa do calor, agora uma aguinha refresca bem. Uma herança, ela só pode ser dividida à medida em que o pai morre. Tá certo isso hoje ainda? Então, um filho mais novo nunca na vida podia chegar para o pai e pedir a herança. Não só porque ele não tinha direito jurídico para isso, mas porque isso era revoltante no seguinte sentido: era a mesma coisa que o filho dizer assim: Pai, é o seguinte, quando o senhor ficar velho, o senhor se vira, estou nem aí com o que vai acontecer com o senhor. Como a herança só podia ser recebida quando o pai falecesse, não é muito eu dizer assim que o filho podia pensar alguma coisa parecida com o seguinte: Pai, o senhor, vivo ou morto, para mim é a mesma coisa. E isso mostra, na cultura vigente naquele tempo, o seguinte: que o que aquele menino estava fazendo era uma tremenda afronta. O que aquele menino estava fazendo era desprezar o pai, e na afronta e no desprezo ele estava dando uma espetada doída no pai.
E é isso mesmo. O que acontece? Porque eu fico imaginando que quando Jesus conta essa parábola, ele está falando algumas coisas importantes para os fariseus, mas também para os pecadores. Mas aqui eu estou buscando assim marcas do Pai. O que é que Jesus está falando sobre o Pai? O que é que aquele momento e aquela história culturalmente em que atingiria o Pai? E como Deus é atingido e se entristece e se machuca demais com os nossos pecados, da mesma forma, o pai da parábola, se Jesus está fazendo aqui uma apontação para o próprio Deus, ele está dizendo a respeito de quanto o pai se sentiu ferido, o quanto o pai se sentiu desprezado dentro da sua própria casa. E isso é uma coisa muito séria para a gente. Por quê? Porque na imaginação de qualquer judeu que estivesse ouvindo aquilo, era mais ou menos assim: aquele filho, aquele menino, ele devia entrar numa pancadaria e levar uma surra mas tão grande que ele nunca mais ia afrontar. E é assim que eu queria que essa marca de Deus estivesse presente na vossa história como igreja, e que eu quero simplificar ela numa palavra que é a palavra resiliência. Resiliência é uma palavra meio que da engenharia, é uma palavra que foi muito usada há pouco tempo, já parou de ser usada. Mas eu quero trazer à tona de novo, porque é aquela ideia assim da pressão que uma borracha sofre, mas ela não pode sofrer aquela pressão e mudar a sua essência, porque senão na primeira pressão que ela sofre, ela não volta para a sua posição firme, e aí então estraga o motor, por exemplo. Mas eu acho assim que no popular, eu podia dizer assim que resiliência é o seguinte: é saber levar pancada e não mudar a essência e o caráter por causa das pancadas que a gente leva. A relação nas igrejas, a relação na comunidade, ela muitas vezes é marcada por isso. Você sabe, tem um livro que eu li há pouco tempo que diz assim: Os Feridos da Igreja. É um livro que eu tenho assim algumas reservas, mas são muitos testemunhos de pessoas que não estão mais caminhando com nenhuma igreja porque elas foram feridas na igreja, foram machucadas na igreja. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: eu acho que nunca na vida nós vamos caminhar em comunidade sem levar espetadas, sem levar feridas de alguém, de dentro da igreja inclusive. Mas quando o pai, aqui na nossa parábola, uma referência à afronta que o próprio Deus sofreu por causa dos nossos pecados, quando o pai aqui ele é ferido, quando o pai aqui ele é machucado, quando ele nas entrelinhas podia interpretar assim: pai, o senhor quando ficar velho, o senhor se lasque. Pai, o senhor vivo ou morto para mim é a mesma coisa. Então quando o pai recebe essa pressão, e todo mundo imagina que ele vai pegar um reio, que ele vai pegar uma vara e vai descer a lenha naquele menino, ele não faz. Você sabe que ser igreja tem a ver com isso, às vezes, e talvez mais do que poucas vezes.
Se você quiser, assim, eu posso falar assim, que ser igreja tem a ver, muitas vezes, para que a nossa relação vá bem, nós temos que engolir sapo. Se nós não aprendermos a engolir sapo, pensa na ranzinha frita, sei lá. Se nós não aprendermos a engolir sapo nas nossas relações, nós não resistimos, nós quebramos. Não existe jeito de ir para frente. Então a primeira palavra é a palavra resiliência. Vocês têm que ir nessa caminhada da vida de ser igreja, nas relações interpessoais. Essa palavra resiliência é muito importante. Você aprenda dela, que tem a ver assim com você levar a pancada, você ser ultrajado, você ser ofendido e não desistir e permanecer. O texto diz na sequência o seguinte, uma frase bem pequenininha: ele repartiu por eles a fazenda. Ele repartiu a fazenda. Veja que o texto não diz, Jesus não disse que o pai ficou muito irado, né, que saiu e pegou o menino, levou para o quarto e deu umas pancadas nele. Não, o texto diz assim, que ele repartiu a fazenda para os dois. Para os dois. Então, eu queria trazer uma outra palavra para vocês, que eu entendo que é uma marca do caráter de Deus e que precisa estar presente nas nossas relações. É a bondade. Bondade. A palavra bondade. Então, assim, ao invés de reagir violentamente contra o menino, diz o texto que o pai foi lá e dividiu. Simples assim. Era direito dele. Se fosse uma história verídica, é uma parábola, tá? Se fosse uma história verídica, era direito dele. Os outros homens iam achar que ele devia ter quebrado aquele menino na pancada, mas ele não fez. Ele agiu com bondade. Bondade. Tantos salmos que falam a respeito dessa característica de Deus, né? Que Deus é bom. Aquela música que a meninada está cantando agora, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso não é só poesia, isso é real, verdade. Deus é bom, e porque Ele é bom, nós também agimos com bondade. A bondade tem que ser marca nossa nas nossas relações. Quando fala lá do fruto do Espírito, fala da bondade, fala da benignidade. Bondade tem a ver com a essência, e benignidade tem a ver com os atos. Atos generosos de bondade. E percebam que os nossos atos de bondade, eles não são uma resposta da bondade que nós recebemos, nem sempre são. Porque o pai aqui, ele não recebeu um ato de carinho do filho mais novo, não. Mas ele simplesmente fez. É assim. Sejam resilientes. Segurem as pontas. Sabe assim, aquelas espetadas assim, que dói. Não é que não dói, não estou dizendo que não dói. Aguenta firme. Segura as pontas. E ajam com bondade. Sempre. Sempre. Porque o nosso Deus é bom. Ainda que a nossa vontade seja torcer o pescoço, haja com bondade. Não tem coisa assim que a gente não entende? Aí eu vou contar uma história para vocês. Minha mãe fez 85 anos agora no mês de setembro. Há bastante tempo, acho que uns 8, 10 anos, eu decidi uma coisa.
que todo aniversário da minha mãe eu vou passar com ela. Acabou. Seja lá quando for. E tenho feito isso nos últimos anos. E o que acontece é assim: eu vou para Birigui, às vezes vou de ônibus sozinho, às vezes pego uns homens lá da igreja e vamos pescar, e depois vamos fazer lá um churrasco para ela. Todas as vezes, vamos fazer um churrasco. Chamo todos os meus irmãos lá de Birigui, chamo os sobrinhos, de vez em quando chamo os irmãos dela e vamos fazer churrasco. Há uns 3 anos atrás, eu fiz isso. E agora, dia 27 de setembro, fui lá de novo, estava lá fazendo churrasco para ela. Eu fui, há uns 3 anos atrás, e como combinado, por volta das 5 horas da tarde, eu estava na casa da minha mãe, preparei as grelhas, carvão, tudo bonitinho, e aí a minha mãe dizia assim: filho, não faz churrasco. Eu falei: mãe, como assim não faz churrasco? Sempre é churrasco, sempre tem churrasco. Como assim não faz churrasco? Não, filho, churrasco é muito pesado à noite. Vai ser agora, já foi os últimos anos e será os próximos. Churrasco sempre vai ser pesado à noite. Filho, não faz, filho. Eu falei: mãe, olha, ela ficou provavelmente uns 50 minutos tentando me convencer a não fazer churrasco. Eu falei: mãe, então tá bom. O que a senhora quer que eu faça? Ah, não sei, filho. Eu falei: pizza. Pode ser. Pizza. E traz pizza de frango com catupiry. Odeio pizza de frango com catupiry, mas ela gosta. Bom, tá bom, mãe. Pizza. Pronto. Para mim é até mais fácil. É só ligar lá, mandar vir a pizza. Pronto. Resolvido. Aí quando o pessoal chega, a família chega, o pessoal vai para comer o quê? Churrasco. Mas aí tem pizza. Mas como a gente é tudo meio fominha lá, não tem churrasco, vai pizza mesmo. Bom, tudo bem, tudo bonitinho, cantamos parabéns, tudo certinho, fui embora. Uns 2 dias depois, eu liguei lá para falar em Birigui. E eu senti assim que o meu cunhado estava me trollando, como diz a meninada. Ele estava zoando comigo. Estava lá me dando umas espetadinhas assim, né? E eu não entendi direito o que estava acontecendo. Eu sei que ele estava tirando uma comigo. Aí, depois eu falei com outro cunhado. E você sabe que cunhado não é parente, sabe, né? Cunhado não é parente, né? Cunhado é uma raça, né? E meu cunhado estava lá também, zoando comigo. Falei: não, pera lá, o que está acontecendo? Vai falar agora. Aí eles falaram assim: pois é, sua mãe está muito brava com você. Falei: comigo? Está queimando seu filme para tudo quanto é lado aqui. Queimando o meu filme. Não estou entendendo. Por quê? Porque você não fez churrasco para ela no aniversário dela. Graças a Deus que eu tinha comigo lá mais 3 pessoas da minha igreja de testemunha. Falei: como assim? Né? Ela ficou lá 50 minutos, 1 hora, tentando me convencer a não fazer churrasco. Não fiz. Mas como essas coisas assim para mim é facinho, eu peguei e liguei para minha mãe. Ô mãe, tudo bem aí? Tá bem, filho. Oh. Vem cá, mãe. Tá queimando meu filme aí para a turma? Então, falei: o que aconteceu? Disse que ela está queimando meu filme porque eu não fiz churrasco para a senhora? Ela respondeu assim: se fosse para o seu pai você faria. Assim. E aí eu pergunto: o que é que faz uma pessoa ficar 1 hora te convencendo a não fazer uma coisa que ela quer que você faça? Aí eu pergunto: eu vou fazer piada com ela.
Eu vou falar assim: o ano que vem eu vou aí e vou fazer churrasco o dia inteiro, você vai ver. Por quê? Porque se nós não tivermos atos de bondade nas nossas relações, as nossas relações, elas se quebram facinho. Porque nem sempre uma pessoa está dizendo aquilo que ela acha que é. Nem sempre uma pessoa está dizendo aquilo que ela quer dizer. Como é que a gente entende isso? A gente não entende. A gente simplesmente age com um ato de bondade. Então é assim, ó, na vossa caminhada, por favor, sejam resilientes. Sejam bondosos. Bom, nós já conhecemos a história aqui da narrativa e nós vimos que o filho realmente foi embora. Mas quando ele estava na pior, ele se lembrou que tinha um pai. E ele formou um discurso. Ele disse assim: eu vou me levantar daqui e vou conversar com meu pai. E vou dizer assim para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E não era mesmo. Não era mesmo. Por favor, recebe-me pelo menos como um dos seus trabalhadores. Ele sabia de tudo. Por que ele sabia de tudo? Porque veja só, nem o pai tinha mais a fazenda, porque ele já tinha repartido com os dois. Então o filho não podia mais voltar para a fazenda para morar. Ele não tinha mais. Ele sabia disso. E era diferente assim. Quem morava na fazenda naquela época, naquela cultura, eram os donos da fazenda e os escravos da fazenda. Mas tinham também os trabalhadores, que a gente chamaria hoje de diarista. Esses não moravam na fazenda, eles moravam na vila, perto da fazenda. Eles iam lá prestar serviço. E é isso que esse rapaz está pensando em falar com seu pai. Pai, ó, eu sei, eu não mereço nada. Me considera pelo menos como um dos seus trabalhadores. É assim, me considera pelo menos como uma pessoa que presta serviço para o senhor e o senhor paga dinheiro. Por quê? Porque a situação em que ele estava ali era uma situação degradante. E ele foi, levantou-se, foi em direção ao pai. E aí diz o texto que quando o pai o vê de longe, ele corre em direção ao filho. Tem um estudioso da cultura de Israel, cultura antiga. Ele escreve sobre essa parábola umas 60 páginas. E ele diz assim que quando o pai sai tipo da porteira da fazenda em direção ao filho, ele vai por causa do seguinte. E diz que ele vai correndo. O que seria uma descompostura de um pai fazendeiro. Mas ele não está nem aí para a compostura dele, para a postura dele. Mas diz aquele autor que ele sai correndo para chegar ao filho antes que o filho entre na vila. Por quê? Porque agora ele volta sem nada. Ele pegou o dinheiro que tinha ali e gastou longe. Ele havia desprezado o pai, rejeitado o pai. Mas diz que o pai sai correndo para que chegue ao filho antes que ele entre na vila, para que na vila ele não estivesse passando por ali e as pessoas não o maltratassem. Então o pai sai correndo, olha o filho de longe, e aí quando ele chega, o menino começa a fazer o discurso. Pai, pequei contra o céu, contra ti e tal, aquela coisa toda. E o pai, sabe o que o pai fez por discurso dele? Nem ouviu, nem prestou atenção. Diz o texto só que o pai correu e pulou no pescoço dele, o abraçou. Não ouviu o discurso que ele tinha preparado.
É porque as coisas com Deus não é na razão, sabe? Às vezes a gente faz isso, faz aquilo outro, prepara isso, prepara aquilo outro, para ver se a gente agrada a Deus, e não é nada disso. Porque com Deus é misericórdia. E essa é a terceira palavra que eu queria que vocês guardassem hoje: misericórdia. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E nas nossas relações, se a misericórdia não imperar, se a resiliência, quando nós formos atacados e feridos, não imperar, se a bondade não imperar, se a misericórdia não imperar, vai para o buraco. Vai para o buraco. Misericórdia. Nós temos uma facilidade de botar irmãos no paredão e atirar por causa que eles erraram. Nós temos uma facilidade para marginalizar pessoas porque nós não concordamos com elas. Nós temos uma facilidade de judiar das pessoas porque elas não pensam como a gente. E a gente nessa hora perde a oportunidade de mostrar que em nós existe a graça de Deus, e que a graça de Deus se manifesta em nós na misericórdia que deve ser repassada para todas as pessoas. Misericórdia. Bom, uma outra coisa. Antes do filho então fazer o discurso, o pai não prestou atenção no discurso e já foi logo dizendo: anel para esse menino, sandália para esse menino, vamos lá levar esse menino para dentro para ele tomar um banho. E a tese era simples: esse menino estava morto e agora reviveu. Pega o novilho. Sabe aquele novilho lá que nós estamos preparando, guardando ele para um dia especial? É ele mesmo, churrascão com novilho. Sabe que de vez em quando tem umas ofertas no Extra de contrafilé de novilho. Se você achar, compra, pensa, joga fora a picanha, joga fora tudo. Contrafilé de novilho, show. Bom, já fiz a propaganda, vamos embora, né? Show. Então assim, aquilo que era para ser um clima de velório, de tristeza, passou a ser um clima de entusiasmo, de alegria. O filho não estava entendendo nada, mas ele estava sendo carregado. Deus não tem nos seus, Ele não tem trabalhadores. O que Ele tem é filho. Entende? E portanto, quando Deus vê uma pessoa retornando, quando Deus vê uma pessoa voltando para perto dele, Ele não tem outra coisa a fazer senão festa. É simples, né? Ele estava morto, agora ele está vivo. Então eu queria dizer uma coisa para você: entusiasmo. Nada acontece no reino, na igreja, se a igreja de Jesus não for uma igreja entusiasmada, uma igreja corajosa, uma igreja que escuta Deus falar e faz. Eu vou contar uma história para vocês sobre a Ebenezer. Eu já fui pastor interino da Ebenezer acho que 2 vezes, e fora as minhas passagens por lá sem ser pastor interino. Eu acho que na pior época, no momento mais difícil, eu fui lá na Ebenezer e falei assim: vou fazer um negócio que não pode fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Me convidem para ser o pastor interino de vocês. Coisa estranha, né? Aí foi. Aí aquele espaço que tem lá era alugado. E eu queria muito ajudar a igreja. E eu não sabia como. Aí um dia eu estava lá no retiro de pastores, eu fui preletor naquele ano, e depois que terminaram todas as minhas palestras, eu fui jogar sinuca mesmo,
Você pode chamar de bilhar, você pode chamar de outra coisa. E se tem algum nome que te escandalize, desculpa aí, mas eu gosto desse negócio. Prometo nunca jogar perto de você. 2 horas da manhã, no retiro de pastores, tá? Aí tinha um pastor atentado. 2 horas da manhã, ele já tinha 70 anos na época. Podia estar dormindo, né? Mas não, ele estava lá, 2 horas da manhã. Então a gente estava brincando lá na mesa lá, ele chegava por trás e pumba, batia no taco só para a gente perder a jogada, aquela coisa lá que os botequeiros sabem. Não, esquece esse negócio de botequeiro. Uma hora ele chegou e cutucou meu taco. Eu falei: ô Arídio, para de encher as paciências da gente e arruma uma capela para nós. Sim, do nada, 2 horas da manhã. Aí ele falou assim: opa, o quê? Vamos conversar? Eu falei: opa, para agora. Aí conversamos lá, e eu falei assim: então, a gente está caminhando junto com a igreja Ebenezer, e eles estão lá se reunindo num lugar pequeno. Se tivesse uma capela, talvez desse para dar uma avançada. Consegue? Aí ele falou assim: ó, eu estou com um problema. Qual é? Os americanos vão vir para cá e eles vão instalar a 50ª capela. Mas sabe qual é o meu problema? Nós ainda não instalamos a 49ª. Falei: então, é essa aí que eu quero. É minha. É a capelinha da foto aqui. Os malvados da minha igreja até hoje falam que eu ganhei a capela na sinuca. Os caras são, então a igreja é fogo, tem que ter resiliência. Aí, capela já está boa. Agora eu falei assim: vamos comprar o terreno. Aí vai daqui, vai de lá. Eu já sabia que o terreno pertencia ao irmão Antônio Aceituno, irmã Maria Aceituno. Eu já sabia que a igreja Ebenezer pagava aluguel lá. Depois que a gente ganhou a capela, eu fui fazer uma visita para o irmão Antônio e para a irmã Maria. Eu cheguei para eles e disse assim: irmãos, sabe aquele terreno lá que vocês alugam para a igreja? A gente quer comprar. Você pode ver para a gente, para vender para a gente? Aí eu fiz um orçamento. Eu tinha feito um orçamento no meu imobiliário, era 150 mil. Eu fiz um outro orçamento, avaliação, né? Fiz numa outra, o pessoal falou em torno de 90 mil. E eu falei: nossa, que distância entre um e outro. Aí eu fui lá e a dona Maria já chegou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, a gente já sabe mais ou menos do preço daquele negócio lá, e se a gente for um dia vender que lá, vai ser por 120 mil. Eu fiz 90, 150, 90, é por aí mesmo, tá certo? Tá certo. E aí eu fiz uma proposta para o irmão Antônio. Fiz uma proposta para ele. Falei: irmão Antônio, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta, mas o senhor não precisa me responder agora. Eu volto daqui uns 20 dias e a gente vai conversar sobre isso. Aí eu ia sair de férias. E aí eu cheguei para ele e disse assim: a minha proposta é o seguinte, irmão Antônio, nós vamos dar 30 mil reais de entrada e 90 parcelas de R$1.000. Aí ele: não me responda. Não me responda. Eu fui embora. Voltei lá uns 30 dias depois. Voltei já com o pastor Cacá. Na época ele era seminarista. Voltei com ele: irmão Antônio, e aí? Lembra daquela proposta que eu fiz? Claro, quem é que vai aceitar uma proposta dessa? E aí ele falava assim: pastor, a associação não pode ajudar? Irmão Antônio, a associação não tem como ajudar. Pastor, e a sua igreja? Pastor, a minha igreja vai manter o pastor lá, vai ajudar a igreja lá com o pastor. Aí ele falou assim para mim: mas pastor, o senhor também é fogo? O senhor faz uma proposta dessa e depois manda um sermão daquele que o senhor mandou para a gente aqui, né? Eu falei: ué, que sermão que eu mandei? Estou lembrado? Aí depois eu me lembrei do seguinte: o primeiro sermão que eu preguei na Boas Novas naquele ano, eu disse assim para o pessoal do som: ó,
vocês vão gravar esse sermão, vocês vão reproduzir esse sermão, e quando eu voltar de férias, eu quero que todas as famílias da igreja já tenham recebido esse sermão. Mas o irmão Antônio, né? Fazia sentido nenhum. Mas qual era o sermão? Por isso que ele ficou bravo. O texto sobre Ananias e Safira. Eu falei, pô, irmão Antônio. Eu falei, irmão Antônio, ó, eu só posso te prometer uma coisa. Eu não tinha nem ideia de que esse sermão ia chegar na sua mão. Ainda que a irmã Maria naquele momento era membro da igreja. Aí ele perguntou isso, perguntou aquilo outro e tal. E a hora que ele viu que a gente não tinha mal o que fazer, ele botou a mão assim e falou assim: tá bom, seja o que Deus quiser. E vendeu o terreno para nós. Pergunta: onde é que tinha 30 mil reais para dar de entrada? A igreja entrava na época R$1.100 por mês. Como é que vai pagar? Assim, na hora certa o Senhor mandou a entrada por causa de um terreno que a igreja tinha antes, e a gente acabou conseguindo, e a igreja Ebenezer pagou 90 parcelas. Entusiasmo, gente, entusiasmo. Vamos embora, vamos para frente, sabe? Às vezes vocês vão ter oposição, às vezes vocês vão ter dificuldade. Resiliência. Às vezes as pessoas vão agir com maldade com vocês. Bondade. Sabe, às vezes assim as pessoas vão trair vocês. Misericórdia. Sabe, às vezes assim vocês vão ficar meio assim, sem saber o que vai acontecer lá na frente. Entusiasmo. E para fechar, aí tinha o filho mais velho, lembra? Filho mais velho. E aí está rolando o maior churrasco de novilho lá na casa do pai. E você sabe que churrasco cheira de longe, certo? Bora lá. O filho mais velho chega, tem lá um empregado lá, ele fala assim: o que está acontecendo? Aí ele fala assim: o seu irmão voltou. Era para ele dar um sorrisão e correr lá, né? Ó, bicão desse tamanho assim. E tá rolando o novilho lá. Meu irmão voltou. E meu pai matou aquele novilho lá. E sabe o que diz o texto? Que ele não entrou na casa. Aí o pai saiu. E o texto mostra um diálogo entre o pai e o filho. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. É muito legal assim estudar as entrelinhas do texto, porque sabe o que acontece? O filho mais novo nunca devia ter pedido para o pai a fazenda. Mas você percebeu que quando o pai repartiu com os dois. Agora o filho mais velho está do lado de fora, e o pai tem que sair de dentro da festa para tentar convencer o filho a entrar aonde? Na festa. E esse filho mais velho merecia também uma bela de uma surra, porque na mesma proporção como o filho mais novo afrontou o pai, ele estava afrontando o pai agora. Porque dizia a cultura o seguinte, que quando há uma festa, o pai fica lá fazendo sala para os convidados, mas o filho é o responsável, o filho mais velho é o responsável por receber os convidados. E o pai
está lá. Sabe o que o pai está fazendo? Tentando convencer o filho a entrar. E sabe o que aconteceu depois? Eu não sei, porque acabou a parábola aí. Acabou. E a última palavra que eu quero deixar com vocês é persistência. Persistam. Não é fácil a caminhada, não vai ser fácil a caminhada. Persistam. Então, sejam resilientes, sejam bondosos, sejam misericordiosos, sejam entusiasmados, sejam persistentes. Marcas do Pai na igreja, para vocês serem bênção uns para os outros e para a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém.